Zé, como foi para você perceber potenciais novos líderes na cidade e convidar e fazer esse convite aí para o partido, assim como o meu convite? Daiane, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Sim, eu acho que a gente precisa pensar Leopoldina. E se a gente quer, na verdade, desenvolver uma nova cidade, com novas perspectivas, com novos rumos, a gente tem que estar aberto a novos nomes. Tem que ter, na verdade, cada vez um volume maior de novos personagens atuando na política leopoldinense. Então, assim, o União Brasil, e essa foi talvez aí o grande norte da composição da chapa do União Brasil, foi compatibilizar nomes que a gente entendia que tinham aí um histórico de bons serviços prestados com novos nomes que venham aí impulsionar uma chapa que vem propor uma forma de fazer política diferente na nossa cidade. E você, felizmente, aí, com muita honra, é um desses nomes que integra o nosso time. E como virar essa questão, então, do novo nome que ainda não é conhecido e as pessoas ficarem nessa dúvida, será que tem chance? Esse, na verdade, é o grande desafio. Assim, eu fui candidato a deputado federal na última eleição, você sabe disso, e esse era um grande obstáculo que eu tinha. As pessoas falavam muito para mim, falavam assim, poxa, eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu discurso, você tecnicamente é qualificado, mas eu acho que você não tem chance. E aí eu não posso perder o meu voto. Isso, na verdade, é um grande erro de avaliação. A gente precisa votar nos bons candidatos. E o volume cada vez maior de opções no melhor candidato tende a viabilizar a eleição do melhor candidato. Se a gente, na verdade, negligenciar o melhor candidato por uma análise, que às vezes é uma análise, inclusive, errada, se ele tem ou não chance real de eleição, a gente sempre dá oportunidade para um mau candidato ser eleito. Eu acho que o que a gente precisa na política é esse, é tentar fazer um cenário político que seja assim, o motor, seja um instrumento da sociedade que a gente quer construir. A gente nunca fará uma Leopoldina realmente desenvolvida, uma Leopoldina próspera, se a gente não tiver um prefeito que tenha um conceito de desenvolvimento, de prosperidade. A gente nunca fará uma Leopoldina próspera se a gente não tiver um corpo de vereadores que tenham esse conceito de desenvolvimento, de prosperidade. Por isso é fundamental, é essencial que nós votemos sempre naquelas pessoas, homens e mulheres, que nós entendemos que são os melhores candidatos. Você acha que essa foi a sua maior dificuldade na sua campanha e em termos de renovação na política também? Foi um grande obstáculo, mas ao mesmo tempo, assim, a minha vida sempre foi assim, obstáculos para mim são desafios, eu gosto de obstáculos. Então, eu só aderi mais um item ao meu discurso, que eu entendo que, na verdade, é aplicável nessa eleição agora, de vereadores de 2024, de que a gente tem que estar atento a novos nomes, com novos projetos, com novas perspectivas, para a gente conseguir fazer um futuro diferente, se a gente entende que ainda existe espaço para crescermos. E em relação ao empreendedorismo, você acredita que esses novos candidatos eles podem trazer aí um diferencial nesse sentido, em bons projetos que apoiem novos negócios e desenvolver mesmo a economia? Esse é um ponto muito importante. O que acontece? Eu estou convencido de que nos últimos 4 anos da administração Pedro Augusto, nós tivemos aí os melhores 40 anos de Leopoldina. Esse é o meu diagnóstico. Eu tenho 47 anos, então assim, eu só consigo fazer uma análise crítica pelo que eu vi dos últimos 40 anos. Só que os próximos 40 anos haverá claramente um grande desafio. E esse desafio para a administração municipal de Leopoldina, na minha opinião, é geração de emprego. Nós precisamos discutir emprego e renda em Leopoldina. Nós precisamos discutir maior capacidade de maior oportunidade de emprego, formas de capacitação do nosso pessoal, da nossa mão de obra, para que as pessoas não tenham que buscar o sonho de uma melhor capacitação profissional fora da nossa cidade, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Então, assim, Leopoldina tem que ser um solo fértil para que as pessoas se capacitem aqui, tenham bons empregos aqui e vivam felizes aqui. Essa tem que ser a missão, esse tem que ser o projeto dos próximos 4 anos, na minha opinião.
E aí a gente tem um prefeito que tem claramente esse compromisso do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo. Se ele tiver um portfólio, um acervo de vereadores que compartilhem com ele desse mesmo entendimento, na minha opinião, o céu é o limite. O que você vê como potencial da cidade? A gente tem falado muito sobre isso, do capacitar para os potenciais da cidade também, que é uma forma de manter o jovem aqui num emprego legal. O que você entende hoje como potencial? Leopoldina, historicamente, sempre teve uma vertente econômica muito clara, que foi relacionado à atividade rural, agricultura e pecuária, especialmente a pecuária leiteiro, agora mais recentemente a pecuária de corte. Esse foi o nosso foco econômico histórico. Só que nós temos, eu tenho acompanhado bastante o seu trabalho nas redes sociais, você tem falado muito sobre outras vertentes, especialmente o turismo, por exemplo. A gente tem aqui um turismo histórico, inclusive já fazendo um link com o nosso histórico produtivo rural, uma oportunidade de turismo rural que nós temos aqui. Nós temos um volume de cachoeiras belíssimos. Então, assim, a gente tem um potencial turístico absolutamente claro que merece ser melhor explorado. Do ponto de vista industrial, nós temos uma localização geográfica como poucas cidades no país têm. Então, nós somos um solo fértil para o desenvolvimento, mas a gente precisa sair do anonimato. Leopoldina precisa sair do anonimato e se mostrar para Minas Gerais, se mostrar para o país, e a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver aí gestores públicos, seja no executivo, seja no executivo, seja no legislativo, com essa preocupação de promovermos o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é oportunidade. O leopoldinense precisa de oportunidade. Oportunidade de se qualificar tecnicamente, oportunidade de ter bons empregos. E falando nessas oportunidades, a gente tem visto, principalmente entre as mulheres, né, pequenos negócios, depois da pandemia, então, voltados aí à beleza, à alimentação, principalmente, né, e o empreendedorismo feminino, ele tem uma força muito grande em Leopoldina, não só em Leopoldina, eu acredito que no país mesmo, por conta, até depois de pandemia, as mulheres já são grande parte nisso. Você enxerga como uma boa oportunidade de levar essas mulheres também para a política? Qual que seria a importância de ter essas mulheres também na política, porque a gente vê tão pouco e muitas não têm essa coragem também, né? Eu acho que, na verdade, assim, primeiro coragem é uma palavra importante, porque só que eu acho que, na verdade, é uma questão de oportunidade. Muitos gostariam de fazer parte do cenário político de uma forma mais ativa. Muitas têm qualificação, têm capacidade para tanto, mas falta oportunidade do ponto de vista de entendermos que a mulher leopoldinense, a mulher mineira, a mulher brasileira merece um local de destaque na política. Então, a gente não vai conseguir, e isso eu participei da cerimônia de abertura, da convenção de lançamento da campanha do nosso prefeito Pedro Augusto, você estava lá, e quando eu saudei a presença feminina, eu falei que a gente nunca conseguiria construir a Leopoldina que tanto sonhamos sem a participação da mulher leopoldinense. Então, assim, eu vejo com muito entusiasmo, com muita alegria, o lançamento de uma candidatura como a sua, por exemplo. Uma moça jovem, capacitada, trabalhadora, e que, na verdade, pretende contribuir com a nossa comunidade. Então, assim, na minha opinião, o lançamento da sua candidatura já é uma grande quebra de paradigmas nessa mudança. E eu tenho certeza que a mulher leopoldinense vai reconhecer que você é a voz feminina que vai mudar a Câmara dos Vereadores. Zé, é exatamente isso que eu tenho respondido, inclusive, para todo mundo que me pergunta. O porquê de eu ter aceito o convite. No início, com muito medo, acho que você lembra que a gente teve várias conversas, né, onde eu dizia não, até aceitar. Mas eu vislumbrei uma possibilidade de aumentar a abrangência do que eu já estava fazendo. Enquanto cidadão leopoldinense, Daiane, enquanto uma pessoa como eu sou absolutamente preocupada
com o desenvolvimento econômico, com geração de renda, emprego, com oportunidade das pessoas se qualificarem em Leopoldina, que foi o que me motivou a ser candidato. Assim, eu vejo com grande entusiasmo o seu projeto, o seu discurso. Eu acompanho o seu trabalho já há um certo tempo, vejo o quão benéfico para a vida de grande parte das mulheres leopoldinenses você foi, o seu trabalho na ACIL, em termos de empreendedorismo, de empoderamento feminino. E eu acho que assim, se você tiver a chance, claramente, aí falando como cidadão, como eleitor, se você tiver a chance de replicar na iniciativa pública aquilo que você já entregou de política pública na esfera privada, eu acho que você vai fazer muito bem para a Leopoldina, para a mulher leopoldinense e para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É exatamente essa a minha proposta, né? E eu ter aceitado esse convite foi exatamente por isso. Desde muito cedo eu tenho essa mentalidade empreendedora e vim trabalhando isso em mim, no meu negócio. Busquei a ACIL como parceira para conseguir levar isso para outras pessoas, o que eu consegui trazer outras mulheres nessa proposta também da mentalidade empreendedora, de elaborarem, de desenvolverem os seus negócios. E acho que chegou o momento de eu partir para um pouco mais. E aí, na esfera pública mesmo, levar para mais mulheres ainda a oportunidade de se desenvolver economicamente e também trazer benefícios, né, para a própria família. Leopoldina agradece. Então, no dia 6, eu peço seu apoio, seu voto, para que a gente possa continuar essa transformação da cidade para as famílias leopoldinenses. Vote Pedro Augusto, 22, e Dayana Vale, 44321.